Dando continuidade à exposição no livro do profeta Abacuque, nesta oportunidade, vamos tratar no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Leia comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Abacuque, capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Nesta oportunidade, vamos tratar acerca do tema quando o remédio mata mais do que a doença. Quando o remédio mata mais do que a doença. Quero convidá-lo a me acompanhar respondendo às seguintes perguntas. Você já passou por uma situação onde o tratamento da doença foi mais traumático que a própria doença? Onde o remédio foi mais amargo que a enfermidade? Onde o socorro feriu mais do que o acidente? Onde o suporte aumentou o desabamento? Você já passou por alguma situação onde o que era para barrar o prejuízo aumentou a perda? O que era para consolar ofendeu ainda mais? É o que vamos nos deparar nestes versículos. O profeta está angustiado. Por quê? Deus está calado e inativo aos olhos do profeta. E isso o deixa angustiado. Mas o profeta fica perplexo quando Deus fala e mostra a sua ação. Nos versículos de 1 a 4 deste primeiro capítulo, nós vimos a oração de uma alma angustiada por conta das injustiças. E agora nós vamos ver uma alma apavorada por conta da justiça. Vamos acompanhar esta porção da Palavra de Deus em 3 etapas. Na primeira parte, nós vamos ver a declaração de uma obra inacreditável, versículo 5, através de um instrumento inacreditável, dos versículos 6 a 8, realizando algo inacreditável, versículos 9 a 11. Assim, daremos andamento analisando a palavra de Deus. Nos versículos iniciais, de 1 a 4, o profeta está orando, clamando, pedindo a Deus providência para tratar as injustiças que ele está vendo acontecendo na sua terra e ao seu redor. Então, ele clama, ele chega a gritar, pedindo que Deus tome providência. E ele faz acusações diante de Deus, dizendo que Deus está calado e inativo.
Mas a partir do versículo 5, nós encontramos Deus falando. Não somente Deus falando, mas Deus mostrando o que Ele está fazendo. Assim, o versículo 5 nos diz: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo. O Senhor está realizando algo. Ele está realizando algo entre as nações. Quem realiza? O próprio Deus. É interessante que o próprio Deus faz as seguintes declarações: Vede entre as nações, olhai. O que Deus quer que façamos? Ele quer que olhemos o que Ele está fazendo entre as nações. É isso que Ele chama ao profeta. Vede, olhai. Ele quer que seja visto, Ele quer que vejamos, Ele quer que observemos. Não apenas que vejamos, mas Ele agora está falando e mostrando o que é para ser visto pelo profeta. Ele está falando e mostrando o que é para ser visto por nós. E o que é para ser visto? O que Ele está realizando. Quem está realizando? Deus. Onde Ele está realizando? Entre as nações. E o que Ele está realizando entre as nações? Ele está realizando entre as nações uma obra tal que vocês não vão acreditar quando for contada. É interessante que essa obra tal que Deus está realizando, Ele enfatiza no versículo 5. Em vossos dias. Ele diz para o profeta que é nos dias do profeta. Ele está dizendo que essa obra tal que ele está realizando sobre a face da terra, nas nações, está no presente. Ele não está dizendo que é algo que ele vai realizar, não é algo que vai acontecer, não é algo que está no futuro, está no presente. Olhe agora, eu estou fazendo agora. Quem está fazendo sou eu. Onde? Entre as nações. Uma obra inacreditável. Essa obra é inacreditável de tal maneira que ele diz que, se fosse contada, você não acreditaria. Você jamais suporia que tal coisa pudesse acontecer ou tais coisas viessem a se desenvolver. E é interessante que, lendo este versículo, na versão NVI, as palavras sobre maravilhai e desvanecei, fala, fique atônito, fique pasmo. O que eu estou fazendo é para deixar pasmo, atônito. Vai deixar você perplexo com o que eu estou fazendo. Pare para olhar. O que Deus está fazendo não deixa você atônito e perplexo. Talvez seja porque você ainda não está olhando com os olhos que Deus manda você olhar. Talvez você ainda não esteja vendo o que Deus está lhe mandando ver. Não sei se você anda acompanhando o que está acontecendo nos nossos dias. O que tem se decorrido neste último mês, neste penúltimo mês. Os prognósticos para esse novo mês. Quem está efetuando todas as coisas? Quem está fazendo tudo isso? Se algum dia alguém nos contasse que neste ano tantas coisas dessa natureza aconteceria, jamais acreditaríamos. Quero fazer-lhe um convite. Não seja como a cegonha, que enfia a cabeça em um buraco na terra para não ver o que está acontecendo, para não ver com seus próprios olhos. Também tem um convite a lhe fazer. Não olhe os acontecimentos com os olhos das ideologias deste mundo, porque Deus chama o profeta para levantar os olhos e olhar o que ele está fazendo. Procure ver neste mundo e neste momento, nos dias atuais, em nosso tempo, o que Deus está fazendo
conforme o que ele está declarando. Procure interpretar ou peça a interpretação dos fatos, vinda do próprio Deus. Não queira interpretar os fatos por viés ideológicos, pelos especialistas das comunicações dos nossos dias. Interprete os fatos à luz da palavra de Deus. Ouça o Espírito Santo de Deus. A obra que Deus está fazendo, ela é inacreditável. Mas é inacreditável, ela é maravilhosa, é porque ela é espantosa e deixa qualquer um atônito, empavoroso. Este é o espanto. Por isso que o livro do profeta Abacuque começa com a palavra sentença, porque o que Deus vai anunciar é uma sentença, é uma palavra pesada, é algo grave que deixa qualquer um atônito. Assim, Deus quer que vejamos e nós vamos ver. Na sequência, depois do versículo 5 ser anunciado uma obra inacreditável, Deus vem e anuncia o instrumento desta obra inacreditável. E qual é o instrumento da obra inacreditável de Deus? Versículos 6 a 8. Acompanhe comigo. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Novamente, observe a declaração de Deus. Eu suscito, eu levanto. O instrumento que Deus está utilizando para fazer esta obra inacreditável são os caldeus. Os caldeus, neste momento, tornando-se o povo mais poderoso. Já havia vencido a Síria, já havia vencido o Egito e estava caminhando. As duas potências, grandes potências anteriores, já tinham sido derrotados pelos babilônicos e eles caminhavam para ser a grande superpotência. E Deus diz, sou eu que estou levantando este povo. Sou eu que suscito. Este é o instrumento da minha obra inacreditável. Este instrumento, o povo caldeu, nestes versículos de 6 a 8, nós temos algumas características que o próprio Deus diz que este povo tem. Quais são as características deles? São povo amargo, é um povo impetuoso, é um povo numeroso, é um povo poderoso, é um povo pavoroso, é um povo terrível, é um povo sem lei, pois eles mesmos fazem a sua própria lei conforme a conveniência da situação. Eles são um povo sem honra, porque eles fazem a própria honra conforme a conveniência. Então, assim, ao fazer, aqueles que fazem suas próprias leis é um povo sem honra, sem lei. Aqueles que estabelecem suas próprias honras, o que vamos honrar neste momento e o que não vamos honrar, é um povo sem honra. São a lei de si mesmos. Quero destacar com isto que às vezes os instrumentos de Deus vem com estas características. Neste momento, a obra inacreditável que Deus está levantando traz um instrumento inacreditável, um povo que traz consigo estas características. Nem sempre é o cajado que o Senhor usa. Como diz o salmista, há alguns dos instrumentos do Senhor que nos consolam. O seu cajado me consola. Mas neste momento, não é o cajado. O Senhor vem usando algo muito mais terrível do que uma espada, do que uma lança. Ele não vem com vara e cajado, vem com uma espada e uma lança. Ele vem com um injusto para promover justiça. Vem um ímpio para julgar as impiedades. Nós temos
dificuldades. Nós resistimos e até rejeitamos repreensões e correções de pessoas as quais nós julgamos serem mais ímpias ou desonestas do que nós. Aceitar um injusto para fazer justiça, um ímpio para promover julgamento, isto não é do nosso feitio. Isso nos deixa irado e apavorado. E Deus está separando e usando este instrumento para esta causa. É interessante, o versículo 8 destaca o que estes instrumentos que Deus está utilizando têm, o que o povo caldeu tem. Nos versículos 6 e 7 foram qualificados, foi mostrado a qualificação deste povo. No versículo 8 agora, vai destacar duas coisas. Vai destacar que o povo caldeu, o instrumento de Deus, eles têm os melhores equipamentos para matar e eles têm os melhores matadores, os especialistas na morte. E os equipamentos, os melhores equipamentos, os equipamentos mais potentes estão nas mãos deles. Naquele período, a declaração do versículo 8 destaca exatamente isto. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Então estas duas coisas estão sendo destacadas aqui. Os melhores equipamentos e os melhores matadores. Eles são bons. Humanamente, eles são invencíveis. E espiritualmente também, porque é o próprio Deus quem levanta este povo. É o próprio Deus quem os suscita. Eles serão invencíveis. Eles vão fazer, eles são um instrumento inacreditável, levantado por Deus para uma obra inacreditável. E que obra inacreditável é essa que vai usar a maior potência, que é um povo amargo, impetuoso? Nós encontraremos então esta obra inacreditável nos versículos 9 a 11. O início do versículo 9 diz: eles todos vêm para fazer violência. Eles vêm para fazer violência. Então, qual é a obra? Vir para fazer violência. Eles vêm para destruir. O instrumento que Deus levantou vem para destruir com violência. E veja a sequência do texto, o que diz: o seu rosto suspira para seguir avante, ou seja, vai ser bem-sucedido. O que está sendo destacado nestes versículos é: todos vêm para fazer violência. Vão prevalecer sobre vocês. Vocês não podem resistir a eles. Vocês serão escravizados por eles. As autoridades de vocês serão ridicularizadas perante eles. Toda a segurança de vocês será destruída. Vocês não estarão seguros em nada e com nada. E esse instrumento que Deus vai usar virá de uma forma violenta, vai ridicularizar com as autoridades, vai ridicularizar com toda a forma de segurança que as pessoas têm. Mas não apenas isto está destacado nesta porção. Vai vir rápido e de forma invisível como o vento. É assim que está declarado nesta porção. Versículo 11: então passam como passa o vento e seguem. Esta obra é inacreditável. Ela é inacreditável por quê? Porque nestes versículos Deus está dizendo que o Deus da paz vai permitir,
vai consentir e levantar um povo para a violência, para a guerra. E é aqui que entra o choque. Como o Deus, que é o Deus da paz, pode levantar um povo ímpio para fazer violência, promover a violência contra o seu povo? Como pode o Deus, que é o Deus da vida, permitir a morte? Como pode o Deus da justiça mandar o injusto prevalecer sobre o seu povo? Como pode o Deus da liberdade permitir que o seu povo seja escravizado, seja vendido à escravidão? Como pode o Deus da prosperidade permitir que haja tanta falência e destruição dos nossos negócios? Como pode o Deus da honra permitir que sejamos desonrados? Este é o choque que as pessoas estarão passando. E Deus está dizendo: o que está acontecendo nas nações, olhe, o que está acontecendo nas nações vai acontecer aqui. O que está acontecendo lá vai chegar até aqui. O que está acontecendo com eles vai acontecer com vocês. Por isso, o Senhor chama a palavra espantosa, maravilhosa, para deixar pasmo. Jamais imaginaríamos que o ano que estamos vivendo trouxesse consigo tamanhas catástrofes, crises, tamanhas destruições, tamanhas aflições. Mas eles chegaram, eles vieram. Mas não pensemos que este é o fim. Sempre estará apontando para o princípio das dores. Aqui, então, o Senhor fala, anuncia esta mensagem para o profeta, para que o profeta ouça e reproduza e anuncie. Então, quero caminhar para destacar algumas aplicações para as nossas vidas. E quero destacar, à luz da palavra de Deus, que devemos começar a ver as coisas além da vista dos nossos olhos. Passemos a observar os fatos ao redor do mundo, entre as nações, diz a palavra do Senhor. Não estejamos a conjecturar as coisas somente ao nosso redor. Não estejamos vendo os acontecimentos e os fatos à luz das nossas ideologias. Estejamos vendo à luz da palavra de Deus. Algo para ser destacado, uma aplicação pertinente que vem desta porção que estamos analisando, é que às vezes as respostas das nossas orações não vêm conforme o que nós queremos ou o que nós esperamos. As respostas das nossas orações nem sempre são o que queremos ouvir ou o que queremos ver. Abacuque se surpreendeu com isso. Uma outra aplicação que eu quero destacar aqui nesse momento é que a disciplina do Senhor é maior do que o juízo que nós imaginamos. O que Deus estava fazendo ao seu povo naquele momento não era o julgamento final, era simplesmente só a disciplina. E a disciplina do Senhor já foi pesada demais aos ouvidos e olhos do profeta. A disciplina do Senhor é muito mais pesada do que o juízo que nós imaginamos. Por isso, precisamos estar sempre buscando ao Senhor por arrependimento nos nossos corações, para que não seja necessário o Senhor enviar nem disciplina e nem juízo sobre nós. Outra coisa que está sendo destacado aqui é que o Senhor está anunciando ao profeta e a nós que o pecado do seu povo,
o pecado do povo naquele período era muito mais grave do que o profeta estava pensando ou vendo. A injustiça praticada era muito mais severa, por isso havia a necessidade desse tratamento com essa intensidade. Outra coisa que está sendo destacado aqui é a certeza do julgamento das injustiças. Por isso, e injustiças ao seu redor, esteja apresentando ao Senhor e creia, o Senhor vai julgar todas as injustiças. Não vai ser agora. O Senhor vai julgar todas as injustiças quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, as pessoas também vão ficar apavoradas. Neste momento, o profeta está apavorado, porque o instrumento para promover justiça e disciplina é um instrumento ímpio. Mas quando Jesus voltar, o instrumento vai ser um instrumento santo. E não pense que isso vai diminuir o pavor das pessoas. Muito pelo contrário. Isto vai aumentar ainda mais o pavor quando o instrumento justo, santo e poderoso vier para julgar todas as injustiças. Quero caminhar então para a conclusão, destacando que, amados irmãos, não somos masoquistas, mas quando Deus, em Sua palavra, nos perturba mais do que consola, nos destrói mais do que constrói, ainda assim, eu quero dizer para você, devemos ir para os seus pés. Ainda assim, devemos confiar nele. Ainda assim, devemos nos render a ele. Mesmo que as suas respostas não sejam o que nós queremos ouvir e o que ele está fazendo não é o que nós queremos que aconteça, ainda assim, devemos nos render a ele e confiar nele. Se o remédio de Deus para a nossa vida é a nossa própria morte, então nos entreguemos a ele. Se a cura de Deus dói mais do que a nossa doença, a ele nos rendamos. Quando o remédio mata mais do que a doença, é porque Deus sabe que a doença é muito mais profunda do que o que a gente está vendo, do que o que a gente está pensando. Deus sempre sabe o que Ele está fazendo e Ele sempre está fazendo o que é necessário. Por isso, o profeta começa com a declaração sentença. Amados irmãos, no decorrer destes próximos dias, estejamos então nos voltando para o Senhor, pedindo a Ele, em especial, que Ele promova em nossos corações arrependimento, não somente nos nossos, mas de todos os seus filhos, de todos os seus santos, de todos os seus eleitos. E não somente nestes, mas que o Senhor esteja vindo com o seu Santo Espírito e agindo sobre o coração de todas as pessoas. É isso que o Senhor quer de nós neste momento. É isto que Deus quer da minha vida e da sua vida. Então, queridos, façamos assim e seremos muito bem-sucedidos. Que Deus os abençoe. Amém.